Olá, Rádio Mateus 633, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, no versículo 9 e o versículo 10. 2 Coríntios, versículo 9 e o versículo 10, que nos fala a respeito do julgamento do crente, do julgamento do cristão, né? Nós vamos entender o que fala a respeito do julgamento do cristão. Vamos lá, texto bíblico. A versão da Bíblia é a Nova Versão Internacional. Versículo 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, ou seja, de agradar a Deus. Está falando para os cristãos, né? Paulo está falando aos cristãos que nós temos o propósito, o objetivo de agradar a Deus. Agradar a Deus. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos, né? Quer estejamos vivos, e ele enfatiza ou não, né? Quer estejamos vivendo esse tempo aqui na terra, né? No corpo, o nosso propósito, o nosso objetivo é agradar a Deus. E quando deixarmos esse corpo e formos morar na eternidade, este continuará sendo o nosso propósito, o nosso objetivo de agradar a Deus. Agora, com mais qualidade, né? Porque estaremos no céu, na presença do Senhor. Né? E no versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Né? Então ele está falando que todos nós quem? Essa carta era dirigida aos cristãos. Então ele está falando todos nós cristãos. Todos nós cristãos, né, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Perante o tribunal de Cristo. Então todos nós vamos comparecer perante esse tribunal de Cristo, para que cada um receba de Deus de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, ou seja, para que cada um receba de Deus de acordo com as obras praticadas em vida. De acordo com as obras praticadas aqui nesse tempo. Quer essas obras sejam boas, ou quer essas obras sejam más. Né? Quer essas obras sejam boas, ou essas obras sejam más. Né? Irmãos, é preciso que nós façamos uma reflexão. É preciso que nós façamos uma pergunta a nós mesmos. Como que nós nos sentimos quando nós pensamos que vamos comparecer perante Cristo no seu tribunal, no tribunal de Cristo? Nós sentimos medo, nós ficamos constrangidos, né? O nosso irmão, o apóstolo João, ele diz que se nós permanecermos em Cristo, seremos capazes de nos apresentar a Ele, a Cristo, com confiança,
com confiança. Não é isso? 1 João 2, 28. Olha o que fala. 1 João 2, 28. Filhinhos, né? Tá falando para quem é filho. Tá falando para quem é cristão. Agora permaneçam nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Para que, quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, tenhamos confiança. Tenhamos confiança, né? E não sejamos envergonhados diante dele, na sua vinda. As pessoas que não têm a Cristo, elas têm medo, né? Que não têm Cristo. As pessoas que estão em Cristo, mas que são vacilantes, também sentem medo. Também, ou pelo menos deveria sentir medo. Mas nós que desejamos agradar a Cristo, nós que aceitamos a Cristo e desejamos continuar agradando a Cristo, nós devemos, conforme esse versículo, permanecer com fé, com confiança, e não nos afastarmos das coisas de Deus, e não nos afastarmos para não sermos envergonhados naquele dia, né? Porque imagina Cristo perguntando a você: João, aquele dia eu coloquei aquela pessoa com necessidade na sua presença e você não falou do amor de Cristo, por quê? Quer dizer, deixamos de anunciar a Cristo e com certeza nos sentiremos envergonhados. Nos sentiremos envergonhados. Mas o apóstolo João, ele diz para que nós permaneçamos com confiança. Nós pertencemos a Cristo, irmãos. Nós somos servos do Senhor. Cristo foi à cruz para levar os nossos pecados. E receber o castigo que nós merecemos. Então, até como um ato de gratidão, nós devemos procurar praticar boas obras. Nós já fomos salvos. Nós temos que permanecer em Cristo, confiante em Cristo. O cristão, ele vive na dependência de Cristo. Ele faz tudo o que é possível para ele fazer. Mas ele tem confiança que Cristo vai fazer o impossível. Que ele vai fazer o impossível. Por isso que nós vivemos na confiança em Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Cristo pagou um alto preço por cada um de nós, né? Então, irmãos, o julgamento que nos espera no futuro, nós cristãos, não tem nada a ver para a determinação de nosso destino eterno. Não tem nada a ver. O julgamento do tribunal de Cristo é para os cristãos. Não é para determinar o nosso futuro, né? Porque isso já foi resolvido. Isso já foi resolvido se nós permanecermos em Cristo. Em vez disso, irmãos, esse julgamento é a avaliação de Cristo do que nós fizemos quando estávamos no corpo, quando estávamos nesse tempo. Esse momento desse julgamento é para avaliação do que nós fizemos. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, né? Olha lá, 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos, irmãos,
todos cristãos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Para essa avaliação do que fizemos, bom ou mal. Agora, é preciso nós entendermos o que a palavra mal quer nos dizer nesse versículo. A palavra mal, ela não se refere a atos pecaminosos, atos maus. Não se refere. Ela se refere a coisas que não têm valor. A coisas que não têm valor. Né? Olha Coríntios, 1 Coríntios 3, 10, 15. 1 Coríntios 3, 10, 15. É muito importante isso aqui, irmãos. É muito importante. Olha o que fala. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, Paulo falando, né? Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Quer dizer, esse alicerce aqui pode ser desde a fundação de uma igreja local até o lançar a semente da palavra de Deus no coração de uma pessoa que não conhecia o Evangelho, né? Ele lançou o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Agora, veja cada um como constrói, hein? Ele chama atenção, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, ou seja, outra base, além do que já está posto. O alicerce, a base, é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo. Ó, no 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, essa base, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, então ele fala de 6 materiais que pode ser utilizado para construir em cima dessa base, desse alicerce que é Cristo, né? Prossegue no 13. Sua obra será mostrada. A obra será mostrada. O que você faz será mostrado. Quando, pastor? No tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, que é o momento da avaliação de como você construiu em cima da base, que é Jesus. A base é Jesus Cristo para o cristão, sempre. Agora, cada cristão constrói com determinado material, né? Voltando, uns constroem com ouro, outros prata, outros pedras preciosas, outro madeira, outro feno, outro palha. Esse material são as condutas, né, irmãos? São as obras, né, que nós fazemos no corpo, né? Seja obras boas ou obras más, mas são obras dentro do reino de Deus. Ele prossegue, olha, sua obra será mostrada, porque esse dia é o dia do julgamento do tribunal de Cristo, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Imagina o fogo na obra daquele que construiu com palha, queima rápido. Daquele que construiu com feno, vai queimar. Do que construiu madeira, vai queimar. Agora, aquele que construiu com pedras preciosas, com prata, com ouro, aí vai ser uma obra boa, né, irmãos? Quando ele fala de obra más aqui, ele quer dizer exatamente isso. Talvez a obra madeira, feno, palha seja a obra má. Não é má no sentido de pecado, é no sentido de não ter aproveitado a oportunidade, não ter se dedicado mais, né? E as obras boas, talvez seja pedra, prata, ouro, que a pessoa se dedicou mais ao Evangelho, né? E ele fala que o fogo revelará e provará a qualidade da obra de cada um. De cada um. Ó, 14. Se o que alguém construiu permanecer, a palha não vai permanecer. O ouro vai permanecer, né?
Se alguém construir, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá com a recompensa. Esse receberá com a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Vai deixar de receber os galardões, né? Vai ficar no prejuízo, não vai receber os galardões. Mas agora é importante, olha, contudo, será salvo. Ele continuar sendo salvo. Ele não vai perder a salvação, né? Ele só não se dedicou mais. Ele só não se empenhou mais. Por isso, a recompensa, o galardão dele, né, não vai ser de... Pastor, vai ter isso no céu? É o que Deus fala, né? É o que Deus fala. Deus fala da distribuição de galardões. Tem aquele crente que aceitou a Cristo, senta no banquinho lá e não se mexe. É o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Às vezes nem o pastor sabe que ele é crente, né? Fica só na dele lá, né? A hora que passa alguém pedindo um voluntário, uma ajuda, não se manifesta. A hora que alguém chega perto dele com uma necessidade, no mundo, né? Não fala de Cristo, tá ali, né? É preciso que nós entendamos que no reino de Deus não há desemprego. No reino de Deus não há desemprego. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Se não dá para estar na frente de uma igreja, você pode entregar panfleto. Você pode falar de Cristo para quem você conhece, ou usar o WhatsApp para mandar uma mensagem, né? Trazer uma palavra de consolo para alguém. Sempre alguma coisa dá para fazer. Não há desemprego, viu, irmãos? No reino de Deus, né? Então ele fala aqui, olha, contudo será salvo. Não vai perder a salvação. Como alguém que escapa através do fogo. Como alguém que escapa através do fogo. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui é que esse julgamento de Cristo, do tribunal de Cristo, é comparado a um fogo que consome, né, todas as obras praticadas no corpo, né, praticada no pensamento, na mente, praticada na vontade, né, todas as obras. A fé tem que ser comprovada através de obras. A fé sem obras é morta, né? Tiago já fala. Então, ele compara esse julgamento de Cristo a um fogo que consome as obras sem valor. Sem valor. Mas deixa as pessoas, consome as obras, mas deixa as pessoas intactas, né? Deixa as pessoas salvas. Não é isso, irmão? Não é isso? Embora a nossa vida possa ser admirável pelos padrões do mundo, né? Talvez o mundo aí nos reconheça, né? Ah, um bom cantor. Ah, é um bom profissional. Ah, é um bom pai de família, né? É um bom jogador de futebol. Poxa, é um cara simpático, né? Um cara bom, um cara bacana, né? A verdade, irmãos, é que só Deus conhece os motivos do nosso coração. Só Deus conhece a motivação do nosso ser interior, do nosso espírito e da nossa alma, né? Então, só Deus sabe se essas ações que praticamos, elas são realmente boas. Olha, 1 Coríntios 4:5. Portanto, 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Espere até que o Senhor venha, né? Ele trará à luz o que está oculto. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações, de todos os corações, de crente e não crente. Esse dia, para o crente do tribunal de Cristo,
vai ser esclarecido, vai ser revelado todas as intenções do coração. Pastor, e para os não crentes? É o tribunal do trono branco, né? É o tribunal do trono branco, que os crentes não participam, né? Então, continuando aqui no 5. Nesta ocasião, né, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Está falando para crente, né? Cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, irmãos, fica claro que as nossas ações, para nós cristãos, as nossas ações, elas não vão determinar a nossa salvação. As nossas ações não vão determinar a nossa salvação. A nossa salvação é determinada se nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar ou não. Nós praticamos boas obras porque somos salvos e não para ser salvo, né? Então, as nossas ações, elas não vão determinar se nós passaremos a eternidade com o Senhor. Com o Senhor. Mas nós percebemos que Deus tem a graça de considerar as nossas ações, né, com o propósito de recompensá-las. Deus nos salvou e ainda Ele quer nos recompensar pelas nossas ações de fé. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Ele ainda quer nos recompensar, né? Através das distribuições dos galardões. Então, irmãos, o que nós temos que fazer, pastor? Eu acredito que Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta. Eu acredito que até como manifestação de gratidão por sermos salvos, pela felicidade de sermos salvos, nós temos que compartilhar isso com outras pessoas. Eu acredito que nós temos que compartilhar. E olha, e há tantos meios para que nós façamos isso. Há tantos meios, né? Então nós temos que procurar viver para Cristo e para a glória de Cristo todos os dias. Todos os dias. E podemos descansar, sabendo que é a justiça dele, de Deus, que nos torna dignos do céu. Dignos do céu. O cristão, ele tem que se sentir agradecido por isso. Ele deve se sentir motivado por isso. O cristão, ele não pode ser conduzido pela circunstância. Hoje é a pandemia, irmãos. Hoje é a pandemia. Amanhã é a quebra da bolsa. Depois da manhã é um câncer que pode surgir. Então, a cada dia o seu problema. A cada dia a sua dificuldade. Mas a nossa confiança não está na circunstância. Não deve estar. A nossa confiança está em Deus, que não muda. É o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Nós não podemos deixar que Satanás coloque em nossa mente, na nossa alma, né, ideias de angústia, de tristeza, de falta de esperança, de falta de confiança. Quando a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, seria mais ou menos dizendo que nós temos que ter a alma de Cristo, que é o jeito de pensar de Cristo. Porque a alma é a sede das nossas vontades, das nossas emoções e da nossa mente. Está tudo na nossa alma, né? Então, quando a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo,
Ela quer dizer, nós temos que ter a cosmovisão de Cristo, o jeito de Cristo olhar para o mundo. E qual é o jeito de Cristo olhar para o mundo, pastor? Com esperança. Porque ele era uma esperança certa, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabia o que vai acontecer. Cristo não vivia circunstâncias. Então, irmãos, o que move o homem é a cosmovisão que ele tem. A visão de mundo que ele tem. Se ele tem uma visão de mundo deturpada, se ele tem uma visão de mundo triste, caída, né, ele vai ver tudo triste, tudo caído. E normalmente o que forma esta cosmovisão do homem, esse jeito de olhar do homem para o mundo, é o amor próprio. É o amor próprio. Ele não se ama. Não tem como amar o mundo. Ele é triste com ele vai ser triste com o mundo. E Jesus Cristo foi muito claro, né? Jesus Cristo foi muito claro. Em Mateus 22:37, quando os religiosos, os doutores da lei, lhe indagaram, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, qual é o maior mandamento do Antigo Testamento? Olha o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Coração, nesse caso aqui, é espírito. Às vezes a palavra coração, na Bíblia, ela representa espírito, às vezes ela representa alma, às vezes ela representa o ser interior. Nesse caso aqui, é espírito, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Está dizendo, ame o seu Criador. Ame o Senhor, seu Deus, o seu Criador, que é perfeito, que é um ser perfeito. Este é o primeiro e maior mandamento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento, ele está reduzindo, sintetizando todo o Antigo Testamento. E o segundo é semelhante, parecido, não é igual, é semelhante a este. Qual que é o segundo mandamento, pastor? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui nós temos que entender que há uma divisão nesse segundo mandamento. Porque ele fala o seguinte, olha, ame o seu próximo. Tudo bem, quem que é seu próximo? É todo o seu semelhante, é toda a criatura. O primeiro mandamento é para amar o Criador. O segundo é para amar a criatura. Então, ame o seu próximo. Mas aí ele explica. Alguém pode perguntar, mas como que eu vou amar o meu próximo, pastor? Deus responde, como você ama a si mesmo. Como você ama a si mesmo. Aqui está a chave para amar o semelhante. Se a sua cosmovisão, se a nossa cosmovisão é uma cosmovisão negativa de mundo, sem esperança, se a nossa cosmovisão é um olhar para o mundo triste, angustiado, achando que o mundo conspira contra nós, se a nossa cosmovisão é depressiva, como que a gente vai amar o nosso próximo? Da mesma forma, de maneira depressiva, de maneira depreciativa, de maneira angustiosa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que amar a nós mesmos, primeiro, sem egocentrismo, né, sem egolatria. Mas, como que eu devo amar a mim mesmo, pastor? Primeiro, reconhecendo que nós somos falhos. Eu, João, sou falho. Reconhecendo que nós somos pecadores, arrependidos, mas pecadores. Eu, João, sou pecador. Reconhecendo que nós somos fracos. Eu, João, sou fraco, não acerto todas. Não é isso? Mas o Espírito Santo habita em mim e isso me traz alegria. Mas o Espírito Santo, ele habita em mim e isto me traz alegria.
Se eu me amo desta forma, eu vou, puxa vida, embora eu seja falho, embora eu seja fraco e pecador, o Espírito Santo habita em mim. Eu devo amar o meu semelhante da mesma forma. Ele, como eu, não é perfeito, então ele é falho, ele é fraco, ele é pecador, ele é limitado, assim como eu. Mas eu amo. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Santo habita ou poderá habitar nele. Nós temos, irmãos, que ter uma boa autoestima para que nós possamos amar de fato e de verdade o nosso semelhante. Nós temos que ter uma cosmovisão de Cristo para o mundo, esperançoso. Olha, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Para que nós possamos amar o nosso semelhante. Claro, esse amar aqui não é o amar sentimento. Não é o amar sentimento. É o amar ordem de Cristo. Quer dizer, não faça mal. Se tiver sede, dá água. Se tiver fome, dá o que comer. Se tiver frio, dá com o que se aquecer. Não queira para o outro, não faça julgamento com relação à vida do outro. Não queira fazer vingança. Olha o que Levítico 19:18 fala. No Antigo Testamento, irmãos. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. É o mesmo versículo do Novo Testamento, mais esclarecido, para não ter vingança, não guardar rancor, né? Mas ame como a si mesmo. Por quê? Porque o nosso semelhante, ele é igual a nós. Talvez os pecados sejam diferentes, os erros diferentes, mas estamos todos na mesma caminhada, estamos todos buscando servir ao Senhor, e aqueles que ainda não estão, nós oramos intercedendo para que encontre o caminho. Tá certo, irmãos? Tá certo? Então, nós vamos para o julgamento do tribunal de Cristo tranquilos, porque sabemos que Cristo, ele é um juiz perfeito, e nós vamos receber exatamente aquilo que merecemos. Exatamente aquilo que merecemos. Portanto, tenhamos bom ânimo, tenhamos confiança e continuemos firmes na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra, por esse tempo, por essa oportunidade, ó Pai, de aprender mais de Ti. E que essa palavra seja prática na nossa vida. Que nós possamos, em agradecimento por tão grande salvação, propagar o Teu nome, divulgar as Tuas verdades e, mais do que isso, depositar a nossa confiança em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor ainda está no controle e que algo melhor sempre está por vir. Nós temos a garantia da parte do Senhor que vamos morar no céu, e isso nos alegra. Obrigado, Pai. Queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar em nome de Jesus Cristo, curando, restabelecendo, trazendo a saúde física, dando um tempo sem dor, um tempo com maior qualidade de vida, mas que isso seja usado, Pai, para que ele reconheça Ti como o Senhor presente na vida dele. Senhor, mas que não seja feito conforme as nossas vontades, mas conforme a Tua vontade. Pai, queremos pedir também por aqueles que sofrem na alma. Satanás ataca a alma das pessoas, que é onde está a nossa mente, os nossos pensares, é onde estão as nossas emoções, né? E onde estão as nossas vontades. Que o Senhor possa estar nos blindando, Pai, com a Tua palavra. Que o Senhor possa estar trazendo anjos ministradores para falar a respeito da Tua verdade aos nossos corações. Pai, traga esperança ao desesperançado, alegria para aquele que está triste, Pai, confiança para o desconfiado e esperança para o desesperançado, Pai. Que a Sua palavra possa ser verdade na nossa alma, na alma de cada um de nós. Queremos pedir também
Que o Senhor abençoe as famílias. Famílias é plano do Senhor. Abençoe cada família, Pai. Abençoe papai, mamãe, e papai, os filhos com os pais com os filhos, o amor entre os irmãos. Abençoe também as igrejas, Pai, que haja paz, que haja união, que haja a pregação da Tua palavra, que haja a pregação de Jesus Cristo. Abençoe o governo, que é a delegação do Senhor, que haja paz entre governo e governados, entre governados e governadores. Pai, abençoe também todas as relações sociais, toda a sociedade, hospitais, fábricas, escola, trânsito, onde haja um humano, que o Senhor se faça presente, abençoando, Pai. Senhor, nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.